Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora de relatos aí sobrenaturais e o relato de hoje é sobre Sete Além. Você acredita em Sete Além ou já teve em Sete Além outra dimensão, por exemplo? Pois é, esse moço teve e ele passou lá 15 dias. Bom, pelo menos é o tempo que ele acha que passou lá. Porque pra ele pareceu um ano, mas quando ele voltou de lá, tinha passado apenas 15 dias. Um lapso de tempo. Mas antes de começar a contar esse relato aqui pra vocês, eu quero pedir a todos que gostam do canal, deixem aí o like, compartilha com seus amigos, se inscreva você que não é inscrito e tá chegando aqui agora. Ative o sininho também para não perder nenhuma notificação. Se tiver algum relato, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui ó, na descrição desse vídeo. E as minhas redes sociais também, o link delas estão todas aqui na descrição do vídeo. Se você quiser me seguir lá eu conto relatos curtos também. E muitos desses relatos que eu conto lá, muitas vezes não tem aqui no YouTube. Se esse vídeo tiver a função de hypar, eu peço aí quem puder hypá-lo aí para ajudar aqui o canal, ajudar mais na divulgação do canal. Eu agradeço também, já que o YouTube infelizmente não está divulgando muitos vídeos ultimamente. Mas já falei demais e vamos aqui pro próximo relato. E o nome desse relato é este. Fiquei 15 dias preso em Sete Além. Olá, Mariana, me chamo... Não fale meu nome, não vou falar. Gente, quando vocês não quiserem que fale o nome, eu acho que não precisa nem colocar. Porque às vezes a gente, se estiver lendo aqui vários relatos em coletâneas, talvez a gente acaba falando o nome até sem perceber. E muitas das vezes também tem pessoas que colocam o nome, não coloca no início, mas coloca lá no meio do relato. Aí quando você viu, você já falou. E tem vezes que eu não edito o vídeo. Tipo assim, eu não faço corte. Eu leio aqui e mando direto. Agora, quando acontece isso, aí eu tenho que editar ali, cortar aquela parte, né, pra não aparecer. Ou assim, manda nome fictício, né, ou tenta não colocar nenhum nome, quando vocês não querem que falem os nomes, que ajuda muito aqui na leitura também. Mas voltando aqui, então ele se chama tal, né, ele não quer que fale o nome, e ele diz o seguinte: eu venho te escrever porque acompanho seu canal há bastante tempo. Sempre ouvi os relatos com respeito, mas confesso que eu nunca imaginei que um dia eu estaria escrevendo o meu relato, pois nunca me senti à vontade em escrevê-lo para ninguém. E o seu canal é o primeiro que eu mando, pois eu vi ali o seu começo aqui no YouTube e vi a seriedade que você trata aqui o assunto. Sei que muitas pessoas vão me julgar, e isso já faz bem tempo que aconteceu. Já era até para me ter escrito aqui, mas como eu disse, é complicado. É complicado a gente falar sobre um assunto que a gente não sabe explicar direito. Simplesmente isso. A gente viveu, mas não sabemos explicar direito. Não quero nenhum reconhecimento. Só quero que isso sirva de aviso para alguém. Sete Além é real. Ele existe. Não é só imaginação. O que eu vivi aconteceu em janeiro de 2015. E até hoje ainda acordo de madrugada suando às vezes. Parece que o cheiro daquele lugar ficou grudado na minha memória. Eu estive em Sete Além e fiquei lá por 15 dias. Na época, eu estava conversando com uma menina pela internet. Ela morava no interior e depois de algum tempo decidimos nos encontrar. Isso aconteceria ali no dia 10 de janeiro. Saí de carro numa viagem simples e rápida, sem nada demais. Mas no meio do caminho, algo começou a dar errado, quando eu entrei numa estrada de terra que o GPS me encaminhou. Ela cortava ali uma área rural. O caminho não era mais sinalizado.
era cheio de poeira e estava silencioso demais. Foi ali que, infelizmente, tudo começou, essa minha experiência. Do nada, o meu carro parou. Não deu sinal de vida. O rádio que estava ligado desligou, o motor morreu. Eu tentei ligar, mas nada. Olhei meu celular e não tinha sinal. Desci para ver se achava defeito, mas nada. O carro nem com o motor quente estava. Era estranho e olha que o carro era novo e tinha passado por revisão há pouco tempo. Então decidi andar um pouco para frente, esperando achar ajuda, talvez alguma casa, pois a região que eu parei estava totalmente deserta. E depois de andar o que eu acho que foram alguns metros, o mundo pareceu diferente ali naquele lugar. As árvores que até então estavam normais, num piscar de olhos estavam secas. O céu escuro, como se fosse fim de tarde, para escurecer, mas o relógio ainda marcava meio-dia. Um cheiro podre tomou conta do ar como lixo deixado no sol por semanas. Experimenta você passar perto de um lixão, você vai sentir esse cheiro que eu senti. E foi então que as pessoas começaram a aparecer do nada. Mas havia algo de muito errado com elas. Seus olhos eram vazios. Algumas pareciam normais, de longe, mas de perto seus rostos estavam deformados. Os dentes tortos demais, amarelados, a pele suja e fina, sem falar que eram muito pálidos. Eles me olhavam como se eu fosse uma ameaça. Teve uma senhora que chegou a cuspir em mim e a gritar. Dizia que eu estava poluindo ali aquele lugar. Mandava eu voltar para o meu lugar. Dizia, você não é daqui, vai embora. E coisas do tipo. Mas o lugar era um esgoto a céu aberto. As ruas pareciam com as nossas, só que sujas, tortas, com janelas lacradas, portas podres. Era uma versão do nosso mundo, só que parecia uma versão abandonada, apodrecida, um caos. Eu tentei pedir ajuda a algumas pessoas e elas me ignoravam. E outras, como aquela senhora fez, cuspiam em mim. Eu cheguei a sentir nojo. Tentei fugir, mas fui cercado por elas. Foi aí que apareceu um homem alto, expressão triste, mas com um olhar diferente de tudo que eu já vi. Ele tinha um olho completamente preto, sem brilho algum, e o outro azul claro, quase humano, quase igual ao nosso. Ele me puxou para uma viela e disse: calma, eu já fui como você, eu não vou te fazer mal. Como você chegou aqui? Ah, isso não importa, vem comigo. Eu tremia, suando frio, e enquanto a gente caminhava, ele foi me contando um pouco da história. Ele disse que foi puxado para Sete Além. Disse que lá ele foi transformado em algo que parecia humano, mas segundo ele não era, pois ele não tinha sentimento. Segundo ele, isso acontece quando alguém se recusa a aceitar aquele mundo. Segundo ele, isso aconteceu com ele, pois ele foi capturado ali e levado por uns seres que se diziam ser bestiais, que os outros chamavam de bestiais, e eles o transformaram em um ser dali. Ele ainda estava em transição. Ele disse que lá, se você resistir, você é punido. Hoje ele vive em Sete Além. Se casou com uma mulher de lá, e isso foi essencial para mantê-lo vivo. Tem filhos, mas me disse que ainda está em transição e que essa transição demora muito. Os olhos dele entregam isso. Ele não é aceito completamente entre os seres daquele lugar, mas também não pode voltar ao nosso mundo. E ele me disse assim, que se me ajudasse, a família dele podia ser mandada para o limbo, e de lá ninguém mais volta. Eu perguntei a ele o que era limbo. Ele me explicou que o limbo é um tipo de prisão dimensional. Um lugar onde ninguém te vê, ninguém te escuta, onde você existe, mas não vive. Lá você sente tudo, mas não pode se mover.
Não podemos lembrar quem é, nem o que fomos. Você fica suspenso para sempre. E eu perguntei quem tinha esse poder. E ele me disse que era esses tais de bestiais, que são comandados por um ser muito mais poderoso e superior a eles. Apesar do medo, ele decidiu me ajudar, pois eu supliquei para ele. Eu fiquei escondido na casa dele por um tempo. A mulher dele vivia xingando ele, com medo daqueles seres pegarem eles ali e acusarem de traição. Pois, segundo ela, quando vem alguém do nosso mundo, o dever deles é entregar para esses bestiais. A comida de lá era uma gosma nojenta, parecendo baba misturada com lixo, água, um líquido pastoso. O cheiro pior que carne podre. As criaturas, alguma era como cobras com os olhos humanos, outras com caras de lagartos. Um homem me disse que nossa mente bloqueia muita coisa depois que saímos de lá, que tudo que eu vivi lá, a maioria das coisas eu não lembraria, como se o próprio Sete Além apagasse parte das lembranças, para evitar que a gente fale demais. E que tem pessoas de Sete Além que vêm pra cá tentando confundir a mente dos outros, dizendo que Sete Além não é real, deixando qualquer pessoa que esteve lá louca, achando que está maluca. Mas algumas coisas ficam. E depois, quando, segundo ele, estava mais tranquilo, ele me levou a um armazém velho, onde o chão havia símbolos que eu não reconhecia. Disse que aquele era um dos portais de saída, mas só funcionava se eu soubesse exatamente para onde eu queria ir, ou melhor, onde eu queria estar. Que se a minha mente me confundisse, eu nunca mais sairia de Sete Além. Então eu fechei meus olhos, agradeci ele, respirei fundo e pensei na minha casa, no meu quarto, na minha mãe me chamando e no meu carro. E tudo ficou branco. A pressão na minha cabeça foi absurda e eu acho que eu desmaiei. Quando acordei, eu estava dentro do meu carro, no mesmo lugar onde tudo começou. Mas o sol brilhava e o cheiro de podridão tinha sumido. Meu celular tinha sinal e olhei para a data na tela. Marcava 25 de janeiro de 2015. Ou seja, 15 dias depois do que eu lembrava. Lembrando que eu saí para fazer essa viagem no dia 10 de janeiro de 2015. Lá em Sete Além, o tempo é bem confuso e diferente do nosso. Eu senti como se tivesse ficado mais de um ano naquele lugar. Mas aqui só foram 15 dias. Porém, meus pais estavam desesperados. Já tinham feito boletim de desaparecimento e a polícia estava me procurando por todos os lados. Eu parecia um zumbi quando eu voltei. Roupa rasgada, meu carro estava cheio de lama. Sim, lama, e eu não sei de onde surgiu, pois a estrada onde eu estava seca. Hoje eu agradeço por estar aqui. Antes eu reclamava de tudo, do barulho, da rotina, do trabalho, da vida. Hoje eu só agradeço até mesmo por ter sol ou chuva, pela comida simples, pela minha cama, porque eu sei o que é quase perder a realidade e não ter nada disso, as coisas simples da vida. Sete Além existe, eu estive lá. Fui perseguido, quase esquecido. E só voltei porque alguém que já não é mais um de nós decidiu me ajudar. E ele ficou lá em Sete Além, pois segundo ele, agora ele faz parte deste lugar. Se alguém estiver ouvindo isso e um dia sem querer entrar numa estrada de terra estranha e o céu mudar e o ar pesar e as pessoas te olharem como um intruso, corra para trás, volte ou reze, porque se Sete Além te pegar, você não vai mais voltar, você vai virar um de lá. Obrigada, Mariana, e se puder, compartilhe no seu canal. Talvez ajude alguém a não seguir o mesmo caminho que eu segui. Assinado. Tá. Muito obrigada a você aí por contar seu relato.
E tem vários relatos aí, né, gente, de Sete Além. Tem até uma coletânea aqui de Sete Além, onde várias pessoas foram pra lá. Uma simplesmente, tipo, entrou no ônibus, o ônibus começou a fazer ali a corrida, e quando ele se deu conta, ele tava em Sete Além. Outras entram no elevador, e quando o elevador abre, Sete Além. Ou tá andando na rua, vira uma esquina, Sete Além. É sempre assim, né? E o que mais acontece quando você chega lá é que eu acho muito semelhante em relatos. Na maioria das vezes tem uma pessoa para te ajudar, tem uma pessoa que foi da nossa dimensão e ficou preso lá por algum motivo. As pessoas de lá não gostam da nossa presença e tentam esboçar. Por exemplo, a velha lá até cuspiu nele, né, falando que ele não era de lá, mandando ele embora, né? Então, assim, são várias coisas. Acho que os relatos de Sete Além, eles giram em torno aí desses pequenos detalhes aí, né? E esse homem, tipo, ele ficou preso lá, ele foi capturado por esses bestiais, né, que ele fala aqui. Esses bestiais será que seria ali essas pessoas que você falou, tipo, cara de largato, pele de cobra, essas coisas assim, né? E transformou ele em uma pessoa de lá, mesmo que ele ainda tá em transição. Talvez, tipo, uma parte dele já tá transformada em um ser lá de Sete Além, né? Um habitante de lá, e a outra ainda é uma habitante aqui da nossa realidade. Mas muito legal seu relato, né? Gostei bastante. E relatos de Sete Além sempre me deixam encabulada, pra falar a verdade. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, compartilha aí com seus amigos. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim. Se você tiver um relato parecido com esse, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui na descrição do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.